Um mês de casadas, pessoal. Um mês. Já passou um mês desde que eu me casei, desde que eu disse sim para aquele moço lindo, lindo, chamado Gelilson. O meu nome é Inês Loemba, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou Inês Loemba. Estou na minha casa. O cenário está diferente, está tudo diferente. A minha vida está diferente, muita coisa mudou. Nota-se pelo sorriso. Estou a brincar, mas não estou. Sejam bem-vindos ao canal. Eu gravo pela primeira vez casada, com aliança e tudo. O meu anel do pedido ainda não coloquei, vou colocar depois, mas prontos. Sejam bem-vindos ao canal Inês Micaela. Se inscreva aqui embaixo, faça parte da família, porque nós queremos chegar aos 4.000 inscritos ainda esse ano. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Eu queria que esse vídeo saísse no dia do nosso casamento, mas eu não consegui. Então vai sair um mês depois do nosso casamento, bodas de beijinhos. Se bem que eu acho que essa questão das bodas mensais é uma coisa do capitalismo, mas vamos falar sobre isso num outro vídeo. Porque no vídeo de hoje eu quero falar convosco sobre coisas que Deus falou comigo antes do casamento. Durante essa preparação, durante o período de noivado. E um pouco antes disso, mas eu acho que isso é muito importante. E antes de começar mesmo o vídeo, gostaria de explicar uma coisinha. Quando eu vi esses vídeos, tipo, Deus falou comigo sobre isso, Deus falou comigo sobre aquilo, eu ficava tipo, moça, você tá falando que Deus falou contigo, mas com base em quê? Como é que você sabe que é mesmo Deus que falou contigo? Porque às vezes nós temos essa cena de que Deus tem que descer. Eu falava, olha, enfim, essas são coisas da minha cabeça, né? Mas eu ficava tipo, não, para eu falar que Deus é que falou comigo, eu preciso ter provas concretas de que foi mesmo Deus. Porque, assim, pode ser muita coisa, muita interferência, mas uma coisa que eu aprendi nessa minha pequena trajetória cristã é que existem algumas coisas que tu podes perceber quando Deus está a falar contigo. A primeira coisa é que o que Ele está a falar não vai contra a palavra dele, né? Isso é uma coisa muito importante. E apesar do título do vídeo, eu vou falar muito sobre processos que eu passei. E eu digo que foi Deus que, até certo ponto, não até certo ponto, mas foi Deus que me guiou nesses processos, porque são processos que eu vivi com Ele, nele, no corpo, né, na igreja. Então, são processos que eu vivi antes do casamento e que mudaram completamente a minha perspectiva do casamento, a forma como eu me porto agora. Assim, eu espero mesmo que vocês assistam esse vídeo até o fim, porque é um vídeo muito especial e é um vídeo que é muito íntimo. E eu estou a partilhar aqui justamente porque acredito que fará diferença para muitas meninas que me acompanham. Então, quando eu estava a preparar o roteiro desse vídeo, eu pensei em que momento é que eu começaria esse vídeo, porque existiram vários momentos que eu vivi com Deus, desde o momento que eu conheci Cristo até aqui, né? Mas para a preparação do casamento, eu percebi que tudo começou com uma palavra: descanso. Descanso. Em 2019, mais ou menos, depois da pandemia, a pandemia bugou meu cérebro completamente, porque eu vivia em Lisboa, eu vivia sozinha, e eu fiquei com medo. Eu, no princípio, assistia os noticiários e lá falavam mais X mortes, mais X mortes. E aquilo para mim era tipo, eu vou morrer aqui e os meus pais não vão ver. E se a minha avó, e se o meu pai, e se não sei o quê, e se a minha mãe. Aquilo me deixava muito assustada mesmo, eu ficava com muito medo. Eu me cuidava paranoicamente durante o período da pandemia, não recebia pessoas, etc. Mas era muito exaustivo, a escola, tudo. Eu passei por um processo de ansiedade e tristeza muito profunda. Não cheguei a ser diagnosticada com depressão, mas enfim, acho que eu beirava muito a isso e foi um tempo muito difícil. Mas aí eu comecei, foi exatamente no momento que eu comecei a ir para a igreja e era incrível. Eu não sei se todas as pregações eram mesmo sobre descanso, mas todas as pregações eu ouvia falar do descanso. Descanso. É um pouco complicado porque eu vinha de uma cultura já de descanso, né? De entender que é importante nós descansarmos no Senhor, inclusive tirar um dia para descansar no Senhor. Então, isso é uma coisa que já fazia parte de mim, o descanso, né? Aquele momento que eu tirava para ler a Bíblia e me dedicar somente nas coisas de Deus. Então eu descansava, mas não era esse descanso que eu estava a ouvir naquele momento. Eu estava a ouvir sobre um descanso que significava mesmo confiar completamente em Deus. É uma coisa, é do tipo, você abre mão de tudo para confiar plenamente no que o Senhor vai fazer. Isso não significa que você não vai fazer nada, não é isso. Só significa que você vai descansar na certeza do que o Senhor fará.
É do tipo, você não tem dinheiro na conta, você não sabe o que é que vais comer amanhã, mas você não vai se preocupar com isso porque você não pode mesmo fazer nada. E mesmo que você puder fazer alguma coisa, tu vais fazer, mas não acreditando que o que tu estás a fazer é que está a trazer resultados, mas que o Senhor está a cuidar de tudo. Eu não sei se vocês estão a entender o que eu estou a falar, mas eu fui convidada nesse tempo a entrar para um descanso completamente diferente. Um descanso que não me permitia estar na equação, não me permitia fazer parte, tá vendo? É uma coisa muito louca. Então, essa foi a primeira palavra, descanso. Porque eu percebi que essa questão do descanso estava muito relacionada à forma como eu vivia, tá vendo? O descanso não era sobre parar, não era sobre você não fazer absolutamente nada. Era sobre você confiar. Era sobre eu confiar. Então, nesse momento começou uma trajetória que eu considero uma trajetória muito louca, porque foi muito rápida, mas que trouxe impactos profundos na minha vida. Assim. A segunda palavra foi sobre a cura da alma. Depois de eu ouvir muito sobre descanso, foi o meu dia D, o meu encontro com Deus. O Encontro com Deus é um evento que se realiza na minha igreja e eu convido todo mundo a participar. Se você quiser participar do Encontro com Deus, me envia uma mensagem no Insta. Vamos conversar sobre isso. Tem um encontro agora, nesse final de semana, dia 14, mas tem outro, enfim, realiza-se periodicamente na minha igreja. Mas é um evento que tem como objetivo proporcionar um encontro com Deus. É tipo isso, uma experiência real com Deus. E na altura eu não sabia muito bem o que era um encontro com Deus. Me falaram, não, Inês, tens que participar do encontro, vai ser muito bom e tudo mais. Então pensei, ok, eu vou para o encontro, vamos lá. Eu fui lá. Lembro-me que no dia que me falaram que para ir para o encontro, eu acordei com uma dor de cabeça horrível, eu estava mal, tive uma crise alérgica no dia anterior, mas eu disse, seja o que houver, eu vou para o encontro, eu não vou faltar, eu não sei porque eu estava com essa vontade de ir, e hoje eu sei que quando você aceita o encontro, né, ir para o encontro com Deus, acontecem muitas coisas assim, então tá tudo bem, você vai só, chega lá, tudo vai passar. Mas eu fui para o encontro e teve uma palavra no encontro que é a cura da alma, onde falam sobre feridas emocionais e feridas espirituais, e feridas, né, e sobre cura. Ali eu identifiquei muitas feridas que eu tinha, mas muito mais do que identificar essas feridas, começou ali um processo de cura. Um processo de cura que domingo após domingo, dia após dia, o Senhor foi trabalhando essas feridas em mim. Por exemplo, uma das grandes feridas que eu tinha era em relação ao medo que eu sentia não de homens, não vou falar dessa forma, mas eu sentia muito medo de dinâmicas de relacionamentos em que o homem era autoridade nessa relação. Não exatamente assim, isso é uma forma muito resumida de falar, porque eu via de que forma? Eu sentia que homens, de certa forma, tendem a podar o crescimento de uma mulher. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, muito por conta dos relacionamentos que eu observava, não só o relacionamento da minha mãe, mas a maior parte dos relacionamentos à minha volta, eu percebia que homens podavam o crescimento das mulheres. Quando eu falo crescimento, eu me refiro a qualquer tipo de crescimento. É como se na minha cabeça, deixa-me dizer, naquele momento, era como se a mulher precisasse se esforçar muito mais, mas ela tinha que se esforçar só até certo ponto, porque depois disso o marido já não deixa. Então tinha muitos pensamentos limitantes. Eu sentia muito medo de ser espancada, de entrar num relacionamento abusivo, de não perceber que estou num relacionamento abusivo e não ter coragem de sair do relacionamento abusivo, porque eu falo sobre violência doméstica, e aí, falando sobre violência doméstica, como assim eu entrei no relacionamento abusivo, mesmo sabendo tudo que eu sabia. Eu tinha muito medo dessas questões, eu tinha muito medo de falhar como mãe, de cometer determinados erros que traumatizassem os meus filhos de certa forma, e que essas feridas fossem muito profundas, eles não conseguissem se recuperar disso. Eu tinha muito medo, enfim, eram muitos medos, eram muitos receios, eram muitos anseios, e outras feridas que são mais íntimas eu não vou falar nesse vídeo especificamente, mas enfim, aí começou um processo de cura muito grande. Mas esse processo de cura, o mais engraçado é que ele começou não como se o foco fossem as feridas, mas o foco era quem eu era em Cristo. O que eu significo para Cristo, o que eu significo para Deus. Ali começou o processo de cura. Quem eu sou aos olhos de Deus. Porque
às vezes, quando nós estamos no meio das nossas feridas e das nossas lutas e das nossas dores, nós nos esquecemos completamente de que o que nós pensamos sobre nós mesmas não importa muito. Não importa, na verdade, porque o mais importante é a forma como Deus nos vê. Quando nós percebemos quem nós somos para Ele, nós não sentimos necessidade de fazer determinadas coisas. Enfim, quando nós começamos a perceber, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebi no meu encontro com Deus, né? Que eu sou amada. Não importa o que fizeram comigo, não importa o que aconteceu antes, não importa a minha história, não importa o quão triste ela foi, não importa a trajetória, não importa os momentos bons, os momentos maus, eu sou amada. Tem um texto que eu vou partilhar aqui. Está em Romanos 8. Então eu vou ler o livro de Romanos, capítulo 8, de 30 a 39. Diz assim, eu recomendo que vocês leiam todo o capítulo 8, mas diz assim a palavra do Senhor. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, a perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acredito que perceber que eu sou filha amada, perceber a grandiosidade do amor de Deus, fez-me quebrar padrões de comportamentos pecaminosos mesmo e de comportamentos autodestrutivos em relação a mim, em relação à minha vida de um modo geral. Então, a cura da alma é um processo assim muito profundo, porque me fez tirar as expectativas de pessoas, me fez perceber a importância de perdoar pessoas que me feriram. Mas quando estou a falar de pessoas que me feriram, estou a falar de feridas que marcaram a alma, literalmente. Então, esse processo de perdão, esse processo de vivenciar essas dores várias vezes, até que elas simplesmente deixassem uma cicatriz que só existe para me lembrar que eu vivi aquilo em algum momento, mas que já não dói, já não tem qualquer efeito sobre mim. A cura da alma foi um processo, assim, libertador. E nesse momento eu percebi que eu sou uma nova criatura, eu sou mesmo uma nova criatura. E quando se diz uma nova criatura, é uma nova criatura mesmo. Uma metáfora muito curiosa que eu posso usar para explicar essa questão da nova criatura é a borboleta. A borboleta é uma espécie, é uma criatura completamente diferente da lagarta. Depois dela passar pelo casulo, ela muda a estrutura óssea. Não, ela não tem osso, mas vocês estão percebendo, né? Ela muda a composição anatômica completa. O sistema digestivo é outro. Tipo, tudo é uma coisa completamente diferente. Ela só sabe que foi um dia lagarta porque um dia foi, mas ela não é mais. É mais ou menos isso. Então, quando eu percebi quem eu era em Cristo, já não havia margem para eu viver uma vida longe dele. Não havia chances de eu querer experimentar qualquer coisa que não incluísse, não envolvesse Cristo. Já não havia margem para ficar a chorar e a remoer pelas coisas que aconteceram comigo no passado, por mais dolorosas que elas fossem. Não havia margem para continuar
com a mesma forma de vida, mas eu vou falar sobre isso em outros vídeos. Mas pronto, então a cura da alma foi um processo crucial e aconteceu bem antes do meu casamento. A cura da alma foi uma fase também muito importante e também aconteceu nesse período antes do casamento, né? Porque eu dou graças a Deus que isso aconteceu antes do casamento, porque assim não casei com feridas que eu não queria ter casado. Eu acho que, assim, hoje, com a mentalidade que eu tenho, jamais me relacionaria com alguém tendo as feridas que eu tinha. Mas, graças a Deus, graças mesmo a Deus, foi muito favor e muita graça. Nós não nos ferimos tanto, porque nós podíamos ter nos ferido muito e isso podia ter dado muito errado. Mas Deus foi bom. O tempo todo Ele é bom, mas Deus foi muito bom conosco. A terceira coisa que Deus falou comigo foi sobre o meu corpo, sobre santidade, sobre guardar o meu corpo em santidade e sobre o propósito, né? Eu tive uma revelação de que o meu corpo é espírito, é o templo do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre isso, o templo do Espírito Santo, mas assim, quando eu tive essa revelação, o que é ter uma revelação sobre uma coisa? Deixa eu só explicar também isso. Ter uma revelação significa que a palavra se torna uma palavra viva, é vivificada em ti. É do tipo, você ouve uma coisa sempre, tipo, o teu corpo é templo do Espírito Santo, você ouve isso sempre, mas há um momento que você não só... É uma coisa muito louca, tipo quando Deus se revelou como um pai para mim. Você ouve bem que Deus é teu pai, mas quando Ele se apresentou como um pai para mim, eu comecei a chorar, fiquei tipo, meu Deus, Ele é mesmo meu pai. É como se a ficha caísse, você visse com olhos de ver, tá a perceber? Foi isso que aconteceu. Então percebi que meu corpo era templo do Espírito Santo. Quando eu percebi isso, muita coisa também mudou. Eu não tinha hábito de me vestir, tipo, a mostrar muito o meu corpo, nem nada, mas isso era uma coisa que começou a me incomodar. As roupas que eu utilizava já começavam a me incomodar um pouco mais. Não que tinha alguma coisa de errado, mas eu comecei a sentir uma necessidade de ter mais atenção a isso, de me cuidar mais, de me alimentar melhor, de fazer exercício, porque eu percebia que o meu corpo é o sítio em que o Espírito Santo realmente habita. E eu quero cuidar da casa dele. Então, comecei a olhar para mim com mais amor, a apreciar mais as minhas características, a cuidar mesmo mais de mim, tá a ver? Isso tem a ver depois com uma outra coisa que Deus falou comigo mais pra frente, que é a feminilidade. Eu, durante o período da universidade, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu compartilhei aqui os vídeos, só que agora ocultei, mas eu ia de pijama na escola, ok? Porque eu não tinha tempo de mudar de roupa. Às vezes eu ficava a trabalhar até a noite, tomava banho à noite, metia o pijama e de manhã eu metia o fato de treino por cima do pijama porque é mais quente e ia para a escola. Eu não me importava, todas as minhas roupas eram pretas, fato de treino, porque isso facilitava muito a minha dinâmica, eu não precisava pensar na roupa, eu ia como ia, eu não me importava mesmo com a minha imagem. Isso não era algo que me preocupava, nem me preocupava com parecer muito feminina e eu parecia muito masculina. Eu agia muito de forma um pouquinho mais incisiva. Não tinha muito cuidado, muito zelo pela minha imagem, mas eu comecei a me preocupar mais com isso, com o que eu transmitia, porque a nossa imagem é o quadro que nós damos para as pessoas lerem, é tipo a capa do livro, tá a ver? Não, o importante é o conteúdo. Sim, é importante o conteúdo, mas sim, acho que também é muito importante a forma como nós nos apresentamos, porque isso causa uma leitura para as pessoas que nos veem. Não, mas eu não me importo com o que as pessoas pensam. Tá. Enfim, como eu disse, isso são as coisas que Deus falou comigo, são as coisas que Deus trabalhou em mim. Então eu comecei a me preocupar um pouco mais com a minha imagem, a me preocupar um pouquinho mais. E eu devo dizer novamente que me preocupar com a minha imagem, por exemplo, não significa que eu deixei de ser quem eu era. Eu ainda gosto de roupas largas, eu ainda uso roupas largas, mas eu cuido mais do aspecto dessas roupas. Já não saio com pijama só assim, às vezes saio, mas já não é o meu normal. Já não faço as coisas só para poupar o tempo, por exemplo. Tenho um zelo maior e melhor. E isso é uma coisa que começou antes do casamento. E eu não percebia o impacto que isso tinha. Tipo, eu via, por exemplo, vamos cuidar para sair. O Gelilson, meu marido, nunca se importou com isso. Atenção, todas essas coisas que eu estou a falar aqui foram processos individuais, meus processos com Deus. Ele nunca me falou nada sobre isso, sobre o fato de eu andar. Ele já me falou uma vez, tipo, Inês, por que você não usa roupas mais formais? Eu disse, eu vou usar roupa formal, para quê? Mas hoje em dia já me preocupo com isso, porque eu percebo que
antes mesmo de eu abrir a minha boca, uma imagem vai transmitir muita coisa. E a pessoa pode escolher me ouvir ou não, dependendo da imagem que eu transmito. Mas depois eu vou falar sobre isso. Mas quando eu falo sobre feminilidade, eu não falo só sobre a minha imagem. E quando eu falo sobre o tempo do Espírito Santo, também não falo só sobre a minha imagem. Mas eu falo também sobre mulher virtuosa, a do Provérbios 31. Eu comecei a ganhar... Eu já gostava de cozinhar, mas eu comecei a ter um interesse muito estranho por cozinhar para pessoas. Isso começou quando eu fui viver com a Ju, uma amiga. Mas aí eu comecei a aprender muito sobre a importância de servir o outro. Eu não sei porque eu comecei a ter um zelo muito grande sobre a forma como eu recebo a pessoa, sobre a forma como eu cuido da pessoa. Quando eu for cozinhar para ela, por exemplo, comecei a gostar de experimentar receitas do bolo. Eu sempre gostei disso, mas era como se naquele momento isso começasse a ser muito mais importante do que alguma vez foi. Então comecei a ter um grande apreço por essa coisa da mordomia, né? De receber a pessoa, de cuidado, de cuidar da casa, de cuidar do meu espaço, cuidar do ambiente. Foi nesse momento que eu comecei a sentir que eu gosto de fazer isso. Gostaria de partilhar aqui o texto de 1 de Pedro 3:34, que fala muito sobre isso e que mexeu muito comigo nesse sentido, que é o vosso adorno não seja o exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro ou vestidos finos, mas no interior do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. A próxima coisa que Deus falou comigo foi sobre modéstia, essencialismo e mordomia, né? Que tem tudo a ver com essa coisa do receber, mas também a questão do não acumular coisas só pelo medo da falta. E isso tem muito a ver com essencialismo, tipo, se livrar de tudo que não precisa estar ali. Eu não estou falando só de coisas. O meu pastor sempre diz, as coisas primeiro, como é que é? As primeiras coisas primeiro, é tipo isso. Nessa fase eu comecei a me preocupar muito mais com o que é mais importante. É muito lindo ver essa trajetória, porque agora eu percebo que vivi muitas coisas em Deus, eu fico muito feliz por isso. Outra coisa que começou a me incomodar profundamente era o facto de eu ter muitos amigos. Eu não sei se fez parte desse processo de transformação, mas eu percebi que eu tinha muitos amigos, assim, rapazes. Eu sempre me relacionei muito mais com rapazes do que com meninas. E eu nunca vi problema nisso, né? Até esse momento que eu comecei a perceber que, apesar do Gelilson não se incomodar, o meu noivo, meu esposo, meu noivo na altura, ele não se incomodar com isso, eu me incomodava, comecei a me incomodar com o facto de sempre que eu falar com alguém, eu falava com rapazes, algumas relações eram muito próximas, então comecei a me afastar ligeiramente dessas relações e a tentar manter um tipo de relação muito mais superficial do que a que eu realmente tinha, porque muitas das vezes essas relações com rapazes me trouxeram muitos problemas que eu podia ter evitado se eu não tivesse determinada postura, etc, né? Então eu comecei a trabalhar muito nisso e a ser mais atenciosa nessa questão de relacionamentos e muito, mas muito mais seletiva. A próxima coisa que Deus falou comigo foi sobre identidade. Acho que até o dia do meu casamento, essa foi uma palavra que, assim, foi se repetindo várias e várias vezes. Só que eu não tenho aqui o texto, mas o meu pastor de Lisboa, né, ele fez um resumo de todas as coisas que nós somos segundo a Bíblia. Então, você é amado, você é filho, você é abençoado, você é justificado. São várias coisas que a Bíblia afirma que nós somos. E aquela é a nossa identidade. Tivemos uma conferência, como eu disse, lá na igreja em Lisboa, onde o tema era mesmo identidade. Era identidade, não era uma conferência, foi uma pregação. Aquela pregação foi tipo, eu estava muito cansada, porque eu fiz parte da equipa da decoração da igreja. Então, durante toda a pregação, eu estava assim meio com sono, meio que estava lá, mas não estava. Mas, no fim, o pastor falou sobre uma coisa que aconteceu comigo. Não era sobre mim, mas era uma coisa que aconteceu comigo. E era uma ferida que eu tinha há muito tempo e que não mudou a minha identidade, mas mudou a forma como eu via a minha identidade. E eu pensava que eu me resumia naquilo. E eu pensava que eu não tinha valor por aquilo, eu pensava muita coisa por causa daquilo. Então, aquela ferida, por muito tempo, foi a minha ferida de estimação. Foi a ferida que determinou o quanto eu era especial ou não, o quanto eu era amada por Deus ou não, etc, etc.
Mas naquele momento, aquela ferida começou a passar por um processo de cura muito, mas muito profundo novamente. E eu comecei a perceber quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Eu percebi que eu não sou só filha, eu sou filha amada. Quando essa ferida se curou completamente, Deus falou comigo sobre a corte. Corte. O que é a corte? A corte é um relacionamento radical à maneira de Deus. Eu vou falar assim para resumir. Mas é um relacionamento em que Deus é o centro, né? A corte tem um processo todo próprio para começar, um processo para acontecer. E eu já estava com o meu noivo, na altura ele ainda não era noivo, mas era namorado. Eu estava com o meu namorado já há algum tempo, né? Nós tínhamos um relacionamento cristão à distância, nós nem fazíamos nada, enfim, de errado, vou falar assim. Mas eu senti que nós tínhamos que começar a corte. E na altura ele ainda nem estava assim muito envolvido na igreja e tal. E ele nem sabia bem o que era a corte. Eu não sabia bem o que era a corte. Mas eu senti que tínhamos que começar a corte. Eu fui falar com a pastora da minha igreja em Lisboa. E novamente, enfim, não quero chorar nesse vídeo. Mas eu fui falar com a pastora. Eu disse, olha, pastora, eu estava depois da pregação do pastor Rainer, no dia X, foi a pastora Nayara, eu falei, pastora, depois da pregação do pastor Rainer, eu senti que eu devia começar a corte, mas pastora, eu já namoro com ele, nós já temos um relacionamento, nós já nos conhecemos, nós já nos beijamos, porque a corte, por exemplo, inclui vocês não se beijarem, porque realmente não tem contato físico, abraço, mãos dadas, mas só isso, tá vendo? Abraço também não é toda hora, nem nada, é estranho. Mas pronto, nós já nos beijamos e eu não sei se faz sentido tomar essa decisão agora. Provavelmente nós vamos casar daqui a um ano, não sei se faz sentido. Ela me disse, faz sentido. Ela me acolheu de um jeito, não vou chorar. Não vou chorar. Mas ela me acolheu de um jeito muito especial, muito especial. Ela disse que faz sentido. Eu lembro-me que eu falei com uma amiga também, e eu nunca vou esquecer o que a Tírcia disse. Ela me disse assim, Inês, não é sobre a decisão, é sobre o coração que tomou essa decisão. É sobre, porque eu ficava tipo, não faz sentido começar a corte agora, um ano antes do casamento, não faz sentido, porque nós já temos um relacionamento, tá? Mas não faz sentido. Mas já não é sobre a decisão, mas sobre o coração que toma essa decisão. E lembro-me quando eu falei com o meu noivo, na altura namorado, agora marido, eu disse assim, olha amor, eu estava aqui a orar e tal, e eu sinto que nós devemos começar a corte. Ele me perguntou, corte é o quê? Eu expliquei, corte é isso, isso, isso e isso. Começamos a ler um livro, depois disso, um livro Amor que Pensa, recomendo muito. Mas ele falou o que era a corte. Ele disse, tá fixe, vamos começar a corte. Eu disse, sabes que não vamos nos beijar nem nada? Ele disse, tá fixe, vamos começar a corte, porque nós só nos beijaríamos no dia do nosso casamento. Então foi isso, nós começamos a corte, então mudamos completamente a dinâmica do nosso relacionamento. Assim, foi a melhor decisão que nós tomamos, mas eu preciso fazer um vídeo especificamente sobre a corte, porque não vai fazer sentido falar sobre isso aqui. E por fim, a última coisa que Deus falou comigo, e esse vídeo tá muito longo, mas a última coisa que Deus falou comigo antes do casamento, foi sobre a diferença entre excelência e perfeição. Eu era uma pessoa muito perfeccionista. Eu vou falar que eu era, porque em nome de Jesus já não sou mais perfeccionista, não quero ser mais perfeccionista, mas eu era uma pessoa muito perfeccionista. Então, para mim, as coisas tinham que estar sempre perfeitas. E isso trouxe muitas consequências negativas e muitas questões que, enfim, vamos falar sobre isso em outro momento. Mas a excelência é diferente da perfeição. A excelência é quando você faz as coisas de modo excelente, mas sabendo novamente que nem tudo é sobre você. Você precisa sair da equação. É preciso que você entenda que deixarmos-nos ser guiados por Deus é entender que tem coisas que simplesmente não dependem de nós, tá vendo? Não dependem de nós. O favor de Deus, a graça de Deus na nossa vida muda completamente tudo. Tem coisas que nós conseguimos fazer quando estamos debaixo da graça, a viver assim, na certeza de que Deus está a fazer tudo. Tem coisas que nós conseguimos fazer que nós ficamos tipo, não sei como é que eu consegui fazer isso, porque não fui eu definitivamente que fiz isso. E uma dessas coisas é o meu casamento, por exemplo. Tem coisas que tinham no meu casamento que foi a mão de Deus naquelas coisas, porque não tinha como nós conseguimos fazer isso. Sobre o meu mestrado, por exemplo. Enfim, então,
eu comecei a perceber a diferença entre excelência e perfeição, que a excelência é o cuidado, é você entender que o padrão de Deus é diferente mesmo, que você não pode se contentar em fazer o mínimo. Você se propõe a fazer uma tarefa, você vai fazer essa tarefa bem feita, você vai dar o teu melhor naquilo, porque isso é excelência. Então comecei a perceber que havia necessidade de eu servir o meu marido com excelência, de eu ser uma esposa excelente. Mas que isso está atrelado ao favor de Deus, a pedir o favor de Deus, a viver debaixo da graça de Deus. Então, enfim, essas são coisas que Deus falou comigo antes do casamento. E eu consigo resumir esse meu processo de vida, de caminhada com Deus, a um processo de cura, de autoconhecimento, mas não só autoconhecimento, porque agora eu sei quem eu sou, mas é porque eu sei quem eu sou em Cristo mesmo, porque eu sei como Cristo me vê, e eu quero me ver através dos olhos de Cristo, porque nos meus olhos não há coisa nem boa nenhuma. Então, eu quero que dia após dia eu seja transformada à imagem e semelhança de Cristo. E entender que eu preciso me permitir ser transformada à imagem e semelhança de Cristo. Isso é uma coisa que eu tenho visto e vivido muito num casamento, né? Eu tô casada há um mês agora. E uma das coisas que eu ouvi muitas vezes é: vocês vão ver como é que vocês vão ser no casamento, tudo vai mudar. Espera só até ele começar a deixar a toalha em cima da cama. E eu tô assim, não sei se ele vai deixar a toalha em cima da cama, porque todos os dias de manhã ele vai colocar a toalha no fio. Ele coloca a toalha no fio, ou estende a toalha no outro sítio, porque ele entende que na cama não é para deixar a toalha. Há mais chances de eu deixar a toalha na cama do que ele. Mas eu percebo que quando você tem o Espírito Santo, é diferente. Vocês têm o Espírito Santo, nem sempre vocês precisam discutir, nem sempre vocês precisam... É diferente. Tem coisas que... É diferente, porque vocês são guiados por Deus. É diferente quando o vosso relacionamento... Porque não há batalhas de ego, não há lutas tipo quem é melhor que o outro, ou... Vamos discutir até ver quem tem razão. Nós não queremos ter razão, nós queremos resolver as coisas. E depois nós tivemos, assim, não sorte, porque é o privilégio de uma semana depois do nosso casamento começar um curso na igreja de vida matrimonial. Que eu falei para o Gelilson, esse curso foi Deus que fez para nós mesmo, nós os dois, porque uma semana depois do casamento, quais são as chances? Então, nós temos aprendido coisas incríveis sobre Deus, sobre a vida conjugal, sobre como Deus vê o casamento. E essas noções nos permitem não precisar errar para aprender, tá? Perceber? Nós aprendemos e não erramos porque já aprendemos, do que errar para aprender. Não sei se dá para eu falar, mas prontos, acabou. Esse é o vídeo de hoje. Tá muito longo, eu sei, mas foram essas coisas que Deus falou comigo antes do casamento. E, novamente, se você quiser participar no dia D, eu vou deixar meu Insta aqui, num desses cantos. Me envia uma mensagem no Insta, eu terei todo o gosto de falar contigo. Me diz onde é que você está, em que parte da Angola, em que parte do mundo. Em que parte do mundo. Se tiver uma igreja videira e tiver um encontro, eu vou conseguir encontrar o número da pessoa daquele país para que tu possas fazer parte do encontro com Deus. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!